E aí, gente, era nem isso aqui. Esse daqui, na verdade, é o repost do primeiro vídeo do canal. Se você pegar em vídeos mais antigos ou mais antigo, é uma versão desse. Porém, eu decidi repostar porque a outra versão tava em partes. Eu não publicava tudo de uma vez e ainda com um som muito baixo, né? Enfim, isso daqui, na verdade, foi uma palestra que eu dei na Unicorn Tech, é tipo um meetup sobre desenvolvimento de software, esse tipo de coisa. E o tema foi o Ethical Hacking, né? O hacker antiético. O caminho do Black Hat, né? Obviamente eu vou falar o que eles fazem. É uma questão que toda empresa deve saber. Todo banco, todo tipo de empresa, de pequena, médio, a maior porte, porque é a pessoa que deseja saber mais sobre segurança da informação, né? Então o que é um Black Hat, né? Um White Hat é alguém que aprende a hackear e trabalha na área. Uma pessoa que de repente publica artigos acadêmicos na área, trabalha com antivírus, trabalha com pentest, né, que você testar empresas. De repente trabalha com uma coisa chamada bug bounty, em que você pode ser pago para achar falhas em sites de empresas ou em softwares, como é o HackerOne, por exemplo, que você pode achar falhas no Facebook, no Steam, e você paga para isso, né? O Green não, né? O Grey Hat, ou Green Hat também, é o cara que ele é hackativista, né? Ele hackeia por motivos políticos, ou, por exemplo, os Anonymous, por exemplo, é um grupo hackativista. Então, assim, tem diferenças dos fins desse grupo. Vou dar uns exemplos, mas normalmente por fins nesse sentido. E o Black Hat é a pessoa que hackeia por fins de ganho financeiro. Esse é o foco. Ganhar dinheiro o máximo possível, o quanto der, né? Então, esses são os exemplos. Tem casos que adicionam mais que isso. Purple Hat, sei lá o que. Mas esses são os principais. Aqui é um exemplo da alguns posts, né? De alguns sites de notícias, né? Eu queria que isso aqui é da Forbes, se não me engano. Que é sobre o Anonymous, né? Que é um grupo Grey Hat ou Green Hat que não tem uma centralização tão grande, né? Então aqui eles conseguiram encontrar, né? E publicaram identidade de membros de um movimento bem extremo, né? Que deve ser preso as pessoas com relação a esse movimento. Eles conseguiram divulgar, né? Para que essas pessoas fossem presas. Aqui, Anonymous acusou o Cloudflare. Isso aqui é uma coisa que tem documentários falando sobre isso. Que a Cloudflare meio que permitia que sites de certos grupos, como a ISIS, né? Tivessem acesso ao Cloudflare para prevenir contra-ataques de DOS. Então, Anonymous tentava dar ataque de DOS nesses sites da ISIS e de outros grupos. E não conseguia porque o Cloudflare é uma empresa privada, né? Eu creio que americana. Não permitia, né? O que é errado, na minha opinião. E aqui da Hackers Anonymous também contra a ISIS, né? Questões relacionadas a hacking de contas de Instagram. Eu creio que Facebook, Twitter, na época, né? Que eram de pessoas desses grupos, né? Tem também o chamado Green Army, né? Que era na China, né? China Eagle Union, ou HUC também é outra, com várias gerações aí. Que são grupos que talvez podem ter acabado, alguns deles, outros não. Que eram de hacktivistas, né? Então, hackeavam por motivos políticos, identitários, não importa. Esse é o foco desses caras. Então aqui é o post que eu vou tentar deixar na descrição sobre o China's Green Army e sobre como ele funcionava e tal, e as suas identidades políticas, né? Syrian Electronic Army, que normalmente faz muito defacement, que é você
pegar sites de alguém e colocar uma foto de um patolino, por exemplo. Você hackear e mostrar que você hackeou, né, no caso, né? Então, esses tipos de grupos da Síria, do Irã, movidos de forma política e religiosa, né, fazem esse tipo de coisa, né? Então, do Business Insider, esse post chamado 10 razões para se preocupar com a Syrian Electronic Army, né? Enfim. Aqui um exemplo de um site hackeado por eles, do governo dos Estados Unidos, né? Muitas das posts que eu vou falar aqui agora são da Grupo IB, que é uma empresa que tá com base agora em Singapura, né? Antigamente era na Rússia. E o vlog deles é sensacional e eu usei bastante coisa deles aqui, né? Então essas imagens aqui é tudo de uma investigação deles da Grupo IB, né? Nesse caso, ele investigando casos de hacktivistas, né? Então, Grey Hats. E aqui era um cara que eles acharam, né? Que o nickname dele era Noah Ghost, da Indonésia. Aqui era o site dele. Eu não sei se é na Deep Web, principalmente. De novo, é bem fácil criar site na Deep Web, né? No Tor. Outro cara aqui, esse é o site dele. Tudo jovem, né? Esse cara aqui também, na Indonésia. Os grupos que ele participa. E normalmente eles chamam ele de Script Kids, né? O que é um Script Kid na segurança de informação? São hackers que normalmente eles sabem usar as ferramentas apenas, mas eles não criam suas próprias, né? Eles são hackers, de certa forma, que eles manjam das ferramentas, mas não necessariamente manjam programação, né? Porque o CryptoKid, ele é meio que considerado um hacker de baixo nível, né? Porque o hacker de alto nível, caso da Lazarus, por exemplo, que eu vou falar, e grupos financiados por um estado, né? Eles fazem as próprias ferramentas. E isso cria uma dificuldade de detecção e os ataques deles são muito mais complexos e bem organizados, né? Então, eles usam ferramentas pré-prontas também, mas criam suas próprias, né? Ou modificam ferramentas que já existem, né? Aqui o outro cara da Índia. Tem esse artigo relacionado a esse tema, né? No jornal de cybercriminologia, né? Falando sobre hacktivistas e a questão relacionada a ISIS, né? E como Anonymous, por exemplo, lutou parcialmente contra esses grupos, né? No Twitter e várias redes sociais aí pra fechar sites deles, né? Então eles comentam, né? Será que isso daí é bom? Um grupo de hacktivistas, né? De Green Hat ou Grey Hat, eles são justos, né? Será que o governo deve fazer nada sobre isso? Porque eles estão fechando contas da ISIS, né? Será que esse tipo de hacking, ele é bom? Ou seria um vigilantismo, né? Aqui sobre o hackers na China, por exemplo, aqui, né? Sobre os grupos no geral, desenvolvimento deles na China. Enfim. A questão é como alguém se torna um Black Hat, né? Que faz isso para motivos errados, né? Duas coisas importantes é o Tor, que é o sistema da Deep Web, que é basicamente um sistema que permite que você possa ter uma internet que é separada da internet comum, de um paper lá dos anos 2000 e pouco, e criptomoedas também são importantes. Esse aqui é de um curso do Udacity, né? Sobre segurança da informação, que é muito bom, por sinal, eles falam bastante sobre a Deep Web, né? E tem uma coisa que o professor fala, que é essa questão do exploit developers, né? Que são os caras que criam os malwares, criam os ransomwares, eles criam os tipos de N malwares que são vendidos, criam botnets, né? Enfim, eles vendem, né? Então tem um mercado no Tor de venda e compra, também de aluguel. Se você pegar meus vídeos bem mais antigos, eu mostro esses sites. É que eu parei porque eu tinha medo do YouTube me banir, sendo sincero. Mas tá lá ainda, o vídeo tá lá ainda, se pegar os mais antigos.
Você mostrava os sites mais recentes, como entrar nos sites da Tor e tal. E esses vídeos ainda estão lá. Então, basicamente, são pessoas que trabalham para desenvolvimento. Tem um grupo chamado Silence, acho que Silence, se não me engano, que é um grupo que atua na Europa, principalmente, hackeando bancos. Eu vou mostrar no final uma coisa relacionada. É o grupo IB falando bastante desse grupo. Parece que é 2 pessoas, enfim. Só que um é um cara que cria os malwares que vão infectar esses sistemas, né? Usando phishing, né? E-mails com o malware, coisa do tipo. Esse é um exemplo do Krabs Security, que é um site que eu recomendo muito se você quer saber sobre o sistema. Que é sobre o Dark Code, né? Que era um fórum que foi fechado, mas acho que foi 2 anos atrás. A última vez que eu cheguei foi 2 anos atrás. Que tem versões recentes do Dark Code que você pode acessar ainda. Que eles vendem malwares, né? Aqui vendendo vários exemplos de malware. A última vez que eu vi tava vendendo até versões dos Zeus anteriores, enfim. Que era um malware que eu vou falar posteriormente. Mas esses sites aqui, o próprio Dark Code... Mano, a última vez que eu entrei no Dark Code, tem um vídeo no canal de screenshots, né? E tem um livro que eu escrevi que é sobre... eu esqueci o nome, mas é sobre hacking em jogos. É especificamente focado em hacking em jogos. Quais são os tipos de hacking em jogos, coisa do tipo. E uma coisa que acontece, que é nesse site aí do Dark Code, é que tinha uma versão, mano, que é mais bem feita do que qualquer site que eu vi na internet. É muito bem feito. Tem captcha, tem todo tipo de coisa pra você fazer a conta. É uma coisa muito bem feita. O site recente do Dark Code, né? Pelo menos a última vez que eu vi. Isso aqui é uma versão antiga, 2013. Falando de uma versão de 2020, o site tava muito bom ainda, né? Vendendo várias coisas aí. Alphabay, o primeiro, né? Tem Alphabay 2, tem 3, tem... Deve ter até hoje mais Alphabays, né? Enfim, é que eu não entro mais com tanta frequência. Mas se você ver os vídeos antigos do canal, eu mostrei os Alphabays mais recentes. Esses aqui, por exemplo, era pra você comprar. Eu não lembro de uma versão recente que você podia alugar também. Você podia alugar, como se diz, esse malware aqui de ATM, né? Obviamente, se desse merda, você ia ser preso, né? Você basicamente vai ser uma mula. O que é uma mula? Ele usa o que o hacker criou, mas o hacker não ia usar. O hacker só vende negócio pra você usar na ATM e conseguir dinheiro. Mas quem vai ser preso é você, né? Tem até um vídeo de um cara que foi preso lá na Indonésia, um país assim. De que ele era uma mula. Ele foi preso, né? Tinha uma câmera na ATM que pegou ele. Aí todo mundo na rua escorraçando ele e tal. Então, mas aí você pode ver que é $5.000 pra você comprar. Você pode pagar em Monero, Bitcoin e Ethereum, né? Até hoje tem esses sites, né? Então o preço era $5.000, né? Aí tem esse report da IBM falando sobre algumas coisas nessa questão. Os principais cavalos de Troia em bancos. Alguns que já pararam, né? Ou pararam completamente. Que é o Zeus, por exemplo. Que era pra hacking de relacionado a ATM, né? Cronos, Gozi, o Helizone, Trickbot, enfim. Vários desses, né? Esse daqui é bem famoso. Tá no próprio canal do grupo EB. Eu creio que esse vídeo ainda existe. Que é mostrar a prisão do grupo chamado Tip Top, né? Que era um grupo que fazia hacking relacionado a equipamentos mobile na Rússia, né? Então mostra os caras da polícia literalmente parece que uma serra elétrica pra abrir a porta, que é uma porta, acho que blindada, sei lá. Enfim, entrou no apartamento do cara. O lucro deles era de $1.500 por... a 10.500 por dia, né? Passando dos rubros pra dólares. Vai ter alguns posts aqui da própria Grupo IB 2019 sobre o Tip Top, que eles que ajudaram a polícia da Rússia a aprender. E outras aqui que então eles focavam em smartphones, né?
a infectar sites de bancários do smartphone. Porém, esse grupo, ele não criou esse malware. Ele comprou. Não, acho que ele alugou, na verdade. Ele alugava mensalmente, se eu não me engano. Então, qual que é a questão? Hoje em dia, já há muito tempo já. Você não precisa ser um expert em criação de malware para você fazer um ataque ransomware, por exemplo, que você... Como acontece um ransomware? Basicamente, você envia um phishing, que é um e-mail que você pode... Tem, por exemplo, o Go Phishing, que eu já ensinei como usar no episódio. Lembrando que tudo isso é tema de segurança da informação, tá? Tem faculdade de segurança da informação. É um tema legal de se ensinar. Até porque é um mercado de trabalho hoje em dia. E tem uma ferramenta chamada Go Phishing, que você pode sistematizar um ataque a várias empresas ao mesmo tempo. Você pode fazer um ataque a 500 empresas ao mesmo tempo, enviando o mesmo phishing, o mesmo e-mail, com o link ou PDF com o vírus. E no caso, se você é infectado, vamos supor que você é infectado, né? Em questões de minutos, esse malware pode calcular os IPs das máquinas ao redor e se movendo lateralmente neles, hackear toda a empresa, fazer os computadores pararem de funcionar. Teve casos no Carbon Security falando sobre vários exemplos, né? Não é só de hospitais nos Estados Unidos que fecharam, que tipo ninguém podia mais usar os computadores do hospital porque simplesmente fechou, porque simplesmente não tinha mais como usar o computador, eles tinham que pagar um dinheiro em criptomoedas. Hoje em dia tem como você rastrear esse dinheiro, né? Se foi pagamento em Bitcoin. Se foi em Monero, um grupo inteligente ele vai usar pagamento em Monero com um timestamp lá específico para você não conseguir rastrear. Aí é mais difícil. Monero é uma criptomoeda feita para ser mais difícil de rastrear. Porém, se eles usarem Bitcoin, tem como a polícia achar. Tem uma empresa chamada Criptoanálises, né? Eu creio. Que faz essa questão, né? Aqui é exemplo de um trojan de banco chamado Remnant, que da IBM X-Force Exchange, que eu já ensinei como usar no passado, né? É um trojan de 2010, por exemplo. Ele vai falar algumas coisas relacionadas a esse malware de bancos, né? Enfim. E que, no caso, hoje em dia você pode comprar isso daqui. Já há anos, isso aí você pode comprar ou alugar em sites como Dark Code. Eu queria que Dark Code ainda tá online. Eu vi há 2 anos atrás, mas eu queria que ainda tá online. Enfim. Aqui no caso é outra imagem do curso do Daci que tá na descrição, que eu recomendo muito. Foi o melhor curso de segurança de informação que eu já fiz. Existem vários, né? Mas esse foi o melhor. Que é sobre botnet masters, né? Então tem pessoas que desenvolvem esses botnets, né? Como que você cria um botnet? Tem como você criar um botnet, tipo, por exemplo, com equipamentos da internet das coisas. Você cria pelo próprio Linux, você pode fazer um malware que pesquisa na internet, em toda a internet como um todo, no estilo Shodan, do site Shodan da vida. Todos os equipamentos que estão com senha, password ou admin, enfim. E você, com esses equipamentos sem senha, você pega todos os equipamentos de internet das coisas, tipo Smart TV, aqueles robozinhos que tem pra casa, que tem internet, enfim. Você hackeia tudo isso e usa como bots. Então não é só computador, né? Internet das coisas viram bots. Computadores também, mas enfim. O Shodan é um exemplo que você pode sim pesquisar os equipamentos na internet e hackear automaticamente. Tem palestras na Black Hat que falam sobre isso. E você pode alugar também. Você pode alugar bots de outra pessoa. Eu já vi exemplos mensais, semanais e tem até anuidade também. Enfim, eu já vi
exemplos assim, né, recentes na Deep Web, né? No Tor. Aqui é no Crabbzone Security de novo. É um ator da Mariposa Botnet. Ele foi preso, né? Tem vários posts do Crabbzone Security nessa questão. Ele parecia ter relação com criptomoedas. É um cara bem conhecido. Ele criou esse Botnet as a Service, né? Então dá pra ver que é um site bem feito. No Tor, né? Você tinha que ter acesso ao Tor. Lembrando que é uma rede separada da internet comum. E basicamente você pagava pra ter acesso a esses produtos, né? Esses bots. Pra você fazer ataques de DDoS normalmente, né? Aqui um exemplo de uma palestra na Black Hat, que eu vou tentar deixar na descrição. Falando sobre DDoS as a Service, né? Que é uma das principais conferências de hacking. Junto com a DEFCON. E aí, esse aqui é um exemplo do IQ Builder, que é um exemplo de sistema de DDoS. Dá pra ver que é uma... É só você configurar. Normalmente eu uso no Linux, né? Eu nunca usei esse tipo de coisa no Windows, mas é bem fácil de configurar. Aqui é um exemplo de um comando para achar equipamentos na internet que estão vulneráveis, né? Então, se você não conhece muito Linux, basicamente aqui é uma seção de comandos com relação a achar equipamentos que estão vulneráveis, né? Usando a ferramenta deles aqui. E equipamentos também da internet das coisas. Então, eles fizeram uma ferramenta para escanear exatamente essas questões. Tem outra palestra que é muito famosa, uma das mais assistidas assim na Black Hat 2013, sobre Denial of Service. Eu não lembro qual site que foi, mas foi um dos maiores de todos, sabe? De 309 gigas, né? Por 28 minutos. Que foi Denial of Service enorme, né? Então você pode pagar pra você fazer essas coisas, né? E, por exemplo, uma das empresas principais de segurança da informação atualmente é a IBM, né? E o sistema de pesquisa, né, de segurança deles mapeia botnets ao redor do mundo, né? Você pode ver em tempo real. Eu já ensinei isso no canal em vídeos antigos, né? Como usar, né? Como fazer a conta e tal. Talvez eu faça outro vídeo de novo. E aí, no caso, aqui as regiões que esse botnet tá mais forte, que é o Decrypt. Pessoas que foram presas que criaram botnets, né? Que é a Mirai. Cara, eu acho que eles eram adolescentes, se não me engano. Os jovens adultos que criaram a Mirai, ou versões posteriores, né? A Satori Botnet. Aqui, ó, autor de botnets de IoT, que é das coisas que a gente viu aqui, né? E não é tão difícil de fazer, porque você pode pegar o código no GitHub, tá disponível, e modificar eles e usar. Então, como o código da Mirai, da Satori tá aberto, você pode ir lá e mudar e fazer seu próprio botnet. Só que é claro que se for pego, você vai ser preso, né? Então não seja burro, né? Seja White Hat. White Hat não vai ser preso. Ganha dinheiro com hacking, enfim. Godzilla, também da IBM Security Team. O Botnet, aqui as regiões que mais comum. Muitos são vários positivos, tá? Tem também que são falsos positivos. A Zeus, com relação ao Tor, né? Então, uma coisa interessante é que você pode usar a própria rede do Tor para fazer o seu malware ser mais indetectável, né? Ser mais difícil que ele seja detectável. Então, eu já usei exemplos também disso no canal. Eu tô pensando em voltar com segurança da informação com cautela, né? E sabe qual é o meu medo? Porque eu tive um blog no Medium que tinha tipo uns 50 posts sobre segurança da informação e ele foi banido do Medium. Eu só ensinava segurança da informação. Então, tenho medo que seja... Tenho que ter cautela nos vídeos que eu faço sobre esse tema, né? Outro blog post, assim, de novo, a IBM
em segurança de informação, uma das minhas empresas principais, se não a principal no CTM. E outro reporte dela. Pra mim, primeiro a IBM e depois a Grupo IB. Nesse reporte, né, eles falam sobre 4 tipos de botnet, usando protocolos diferentes, né? Tem o com IRC, que era muito comum, acho que no Facebook antigamente, não sei se ainda usa, de conversa, de chat. O HTTP, que é comum. É o sistema de comunicação do botnet, porque você tem uma coisa chamada command and control, né? Quando você compra um malware ou um botnet da vida, você tem o cara vai te dar os comandos que você pode usar para você configurar e controlar ela, né? P2P, peer-to-peer, que é de linha direta com o sistema, e com o Tor. Por que com o Tor? Aqui você pode escolher de mim, mas a com Tor pra mim é a mais eficiente. Talvez seja mais lenta, né? Mas ela é mais eficiente porque você tem uma anonimidade maior. Que você usa o próprio sistema do Tor. Garante anonimidade, né? Até certo ponto. Para que você não seja detectado, né? Então, pra mim, a com Tor é mais eficiente. Quais as funções de um botnet, né? Spamming, com relação a e-mails, por exemplo. Você pode fazer um spam de e-mails, spam relacionado a qualquer tipo de coisa. Distribuição de malware. Ataques de DOS, como a gente já viu. Brute force em larga escala. Mineração de criptomoedas também. Como são, por exemplo, mineração de criptomoedas com equipamentos da internet das coisas hackeados no Brasil, por exemplo. Então, o cara, ele pesquisou no Brasil todos os equipamentos IoT que estão vulneráveis e ele tá usando como mineração de criptomoedas, tudo junto, né? Manipulação de pesquisas online, click fraud no Google Ads, enfim. Imagina alguém fazer isso com alguém que tá pagando o Google Ads e não... que você paga por clique, né? Enfim. Aqui são algumas estatísticas que eles mostram. Dá pra ver que os Estados Unidos é o mais atacado, né? Principalmente a parte ali do Vale do Silício, né? Como eu já mostrei em outros vídeos antigos, né? As principais indústrias atacadas são os setores de finanças, relacionados à indústria como um todo, né? Não só de água, mas também de energia, educação. O tanto de notícia de universidade hackeada todos os meses é abismal. Mas também na área da saúde, né? Eu já falei no Crebs Security tem vários exemplos de hospitais que foram hackeados. Hospitais que no Texas tem um hospital que fechou por causa de ataque ransomware. Então é uma coisa muito séria, né? Aqui é um exemplo de ransomware. E aí, no caso, tem as dicas, né, que você tem que fazer. Basicamente, você vai ter que pagar um preço de bitcoins pra ter os seus computadores da sua empresa de volta, né? A trend de ransomware ao longo do tempo. Interesse por região. E daqui é de 3 anos atrás, tá? 2004 até 3 anos atrás, 10 anos. Aqui é uma palestra na Black Hat que fala bastante sobre esse tema. É da própria Google, por sinal. A Google é muito importante ela é muito boa em pesquisa e segurança da informação, né? E aqui falando sobre em 2016 como se tornou um mercado multimilionário, né? Antigamente não tinha esse negócio de você comprar ransomware, você alugar. Você tinha que fazer o seu próprio, modificar o código dos outros e tal. E já há alguns anos, você pode... O Ceros, por exemplo, de um ransomware que você paga pra você usar. Então já tem a plataforma toda bonitinha. Um grupo de pessoas pagam. E elas... Assim, eu creio que eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tô lembrando de um vídeo que eu fiz antigo. De uma notícia sobre um grupo de ransomware que eles vendiam, né? Alugavam o ransomware por um tempo. Depois de um tempo o ransomware fechou. Porque conseguiram craquear o ransomware, né? Pesquisadores de segurança da informação. E aí o cara agradece. Tipo, fez uma mensagem ali no fórum, né? Nós agradecemos todo o tempo que a gente passou
nosso produto, agora não vai dar mais certo, mas. Porque os caras que criam esses malwares, eles têm que constantemente estar modificando eles, né? No meu livro sobre segurança da informação, né, em jogos, eu fiz uma pesquisa, né, sobre os criadores de malware em jogos, né? E eu achei um grupo no Brasil que tem um site que não é no Tor, na internet normal. Os caras não tem nada, os caras não tem escrúpulos, né? Os caras são pagos com CNPJ. CNPJ não, com carteira assinada. Pra fazer malware, pra hack de Counter-Strike. De jogos como Mira, mais jogos Call of Duty, todo tipo de jogo que você pensar, eles fazem malware. Eles vendem. Hack de headshot, coisa do tipo. Hack de skin. E é uma empresa. É uma empresa que é legal. Eu até denunciei pra Steam isso daí há um tempo atrás. Na época que eu escrevi o livro que eu terminei. Provavelmente posso fazer sobre isso, né? Que é um tema muito importante, né? Que eu já falei, mas não falei tantos detalhes ainda. Então, é um mercado, né? Então, eu vi essa notícia desse ransomware, por exemplo. Que é literalmente uma comunidade, né? E quando fecha o ransomware, todo mundo fica triste e tal. Os caras ganham bastante dinheiro, né? Aí, naquela época de 2016, né? 2018, os principais eram Loki, Cerber, CryptoLock, mas assim, a segurança da informação é um tema que muda todo dia. Então, os ransomwares mais recentes não são esses, com certeza. Todo dia tem novos. Aí, consistentemente ganhando 200k de dólar por mês ao longo do ano. A infecção dura mais ou menos 5 minutos. Então, do momento que você cria no PDF, clica no PDF lá que tem o vírus, o malware. Então, vamos supor que você tem uma rede de internet na sua empresa que ela não é segregada, né? Você não separou as áreas da sua rede tudo junto. Tudo no mesmo. Os mesmos roteadores, os mesmos switches. Não teria uma segregação, né? O que é segregação? É você separar o setor da RH, o setor da administração, o setor recepcionista, setor de banco de dados. Você separar para que se alguém hackear o RH, ele não conseguir passar para outras partes da rede, né? Você ter sistemas de IDS, né? Que para você detectar ataques, você tem que ter firewalls, enfim, vários sistemas de detecção entre áreas, departamentos da sua empresa, no hospital, por exemplo, para que você seja protegido contra ataques, né? Então é mais ou menos isso. A vida de um pagamento, né, de ransomware, né? Hoje em dia, a criptoanálise consegue rastrear se for em Bitcoin, Ethereum. Em Monero, se os caras forem espertos, eu lembro de um artigo que eu li no passado sobre como usar Monero para não ser rastreado. E realmente, Monero tem formas de você alterar o timestamp ali para você não ser mais anônimo. Mas hoje em dia tem como se rastrear. Através mesmo que a rede da Bitcoin seja uma rede anônima, tem como se rastrear hoje em dia. Até com a ajuda das exchanges de criptomoeda, né? Mas inicialmente tem as vítimas que compram essas bitcoins para pagar o ransom, né? O resgate dos dos computadores, né? Seus dados. E basicamente esses dados estão encriptados com criptografia de chave pública, né? Que é chamada RSA. Se você conseguir achar a chave privada, tem hacker que é burro e deixa a chave privada dentro do malware deles. Já aconteceu disso. Os pesquisadores de segurança da informação craquearem lá o malware, ransomware, e achar a chave lá dentro. Dentro do próprio código. Você tem que ser meio burro, né? Pra deixar a chave do código ali, né? Já aconteceu. Você tem que achar a chave. Então você paga pra você ter a sua chave privada, né? Da RSA. Normalmente RSA. Talvez alguém use AES.
No mesmo jeito você tem que pagar pela chave privada. E basicamente é um mercado multimilionário. É uma coisa chamada ransomware as a service, né? E tá crescendo cada vez mais, né? Então, hoje em dia, um adolescente, 15 anos, que manja mexer no Tor e coisa do tipo, que manja fazer pagamentos com criptomoedas, conseguem usar essas ferramentas, porque até tem vídeos explicando e coisa do tipo, né? Aqui outra palestra que também é boa, falando sobre ransomwares, né? E a maioria dos ransomwares, aqui é o principal ponto dessa palestra. A maioria dos ransomwares não são complexos. Eles são mal feitos até. Tem alguns que são mais bem feitos e é difícil você craquear. Você fazer o que é chamado de disassembly, ransomware. Mas enfim, a maioria não é tão bem feita. Ele tá falando aqui, né? A maioria usa uma criptografia ruim. Libraries de criptografia comuns, porque qualquer negócio de hacking, qual maneira que hackers conseguem criar softwares de hacking melhores? É você usar linguagens obscuras, né? Você usar Virtual Basic, por exemplo, que é uma linguagem eu aprendi na época do ensino médio, né? Que eu fazia ensino médio técnico. E ensinava Virtual Basic, mas é uma linguagem que a maioria das pessoas não usa, né? Sei lá, Golang, usar linguagens que ninguém usa, mais ou menos. Tipo, não vai usar Python, né? Às vezes usam muito .NET, por exemplo, que é a ransomware, que é uma linguagem da Microsoft. A .NET é até melhor, porque já tem uma identidade muito grande com o Windows, né? Só que alguns são bem mal feitos, né? Então tem essa questão, né? Como funciona? Aqui é um exemplo de um ransomware no GitHub. Tá na descrição. Objetivos, né? Lembrando que tá na descrição o autor, isso daqui. Encriptar todas os arquivos da vítima. Nesse caso, ele usa o AES, que é uma criptografia simétrica, né? Você tem uma chave privada. Aí gera essa chave, blá blá blá. E depois usa o RSA junto, né? Que é uma criptografia de chave pública. Web server com Python e várias questões aqui para controlar esse sistema, né? Aqui é do WannaCry. Parece que o Lazarus, que é um grupo norte-coreano que criou. Então tem todos esses arquivos com relação à arquitetura. Então usa tanto AES quanto o RSA com criptografia. O Dropper, que é o que vai fazer o malware ser baixado. Como os hackers fazem? Vamos supor que eu ponho um vírus, um malware de ransomware num arquivo PDF. O Dropper, ele inicialmente está encriptado. E normalmente eles encriptam, não é .rar não, ou .zip. Eles encriptam com os bagulho de encriptação mais nada a ver, tipo LHV, negócio da vida assim. Eles deixam o arquivo encriptado, às vezes 2 vezes, tipo, com compressão dupla, né? Que uma compressão, você tem um jogo, Dark Souls, você quer fazer ele ficar menor pra você pôr no pendrive. Aí você baixa o WinRAR e você compacta aquele arquivo, você deixa ele menor. É tipo quando você quer pôr roupas na sua mala e você dobra elas, né? Pra caber mais. Só que essa encriptação, decompressão, né? Compressão de arquivo é usada para não ser detectado o vírus, né? E algumas ferramentas até tem alguns softwares, né? Tem até um sistema chamado acho que é Sleep, uma coisa assim que você... É mais complexo isso, mas antes que o sistema detecte o seu malware, você meio que deixa ele inativo por alguns segundos, para depois que a detecção que o seu antivírus da vida do próprio Windows de repente vai testar o malware para ver se tem vírus, para esperar um pouco até a detecção parar de tentar ver se é vírus ou não, e depois ativar depois de 15 segundos, por exemplo, para
fazer uma coisa chamada evasion, né? Evasion de detecção. Enfim, esse é um exemplo de parte desse ransomware. Os arquivos associados a ele. Aqui, onde ele pode se infiltrar. Os arquivos processos do Windows. Aqui é parte relacionada ao sistema de intrusão. Aqui com relação a máquinas virtuais. Que normalmente quando o antivírus ele faz uma coisa chamada sandboxing, né? Que é você criar uma máquina virtual dentro do próprio computador para você testar um vírus. Porém, esse vírus aqui, ele tenta ao máximo evadir virtual machines, né? Que é essa questão de análise específica com sandboxing, por exemplo. Acho que até no Gmail. Eu lembro de uma palestra que falou que o Gmail do... Não sei se é o Gmail ou o e-mail lá da Microsoft, né? Que é o Outlook. Que ele fazia sandboxing no próprio e-mail. Testar com virtual machine ali. Uma máquina virtual é uma máquina virtual. É tipo um computador dentro desse computador. Pra quem trabalha com programação, usa bastante. Aqui um exemplo no Linux. Pra ver que na época eu tava usando. Acho que é o K. Não sei se é o Kali. Não, acho que não é o Kali Linux aqui. Não, é o Kali Linux na época que eu tava usando pra fazer isso daqui, né? Com relação a essa ferramenta DMD Code. Que provavelmente que usa aqui. Mas não lembro porque pus isso aqui. E aqui é uma parte relacionada a fugir de máquinas virtuais, né? Pra análise, né? Aqui com relações ao reconhecimento da máquina. Aqui você vê problemas até da própria Linux. Não adianta reiniciar o computador porque ele vai se filtrar no seu próprio... nas próprias sistemas de registro do Windows, por exemplo. Então normalmente assim que funciona, né? Agora outro tema, né? São os Bulletproof Hosting Providers, né? Então você pode fazer um site do Tor na Deep Web do seu computador. Você pode hostear num servidor do HostGator. Você pode fazer da forma que você quiser. Pra você criar um site no Tor. Porém, tem os Bulletproof Hostings, né? Que são os bunkers. Esse aqui é um exemplo de um bunker. Tem um vídeo que fala sobre isso no YouTube. Um documentário que é sobre como esses bunkers que provém em países específicos que não tem, que os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa não tem tanta jurisdição, para ter sites da Deep Web, como o Alphabet da vida, Dark Code, que não sejam fechados, né? Então, aqui é um exemplo de um bunker que foi que eles foram presos, né? Até o Krebs on Security falou sobre esse bunker. Dá pra ver que é bem feito. Aqui ele vai falar, por exemplo, de um dos bunkers que é o Yasha Linda. Eles tinham no site Front-End Protection, né, para contra-ataques, hosting no próprio sistema deles, suporte de admin para as pessoas que você paga para você ter acesso ao servidor deles, né? Certificados SSL para criptografia, registração de domínio, enfim. E a Sharia, por exemplo, era usada para spam, sites de coisas erradas aqui, de phishing, coisas até que não vou falar. Normalmente era dessa forma que ele operava, né? Aqui é um post do Web on Security que fala sobre essa questão, né? Aqui é o sistema de web que eles faziam, né? Tinha uns caras que controlavam o sistema. E a Shalinda, que era o servidor. Os sites no Tor que vendiam coisas ilícitas, né? Então tinha todo um sistema para proteger esses sites, né? Aqui é um exemplo da Abdala, que era um não lembro que país era, mas o Web on Security fala. E basicamente são servidores nesses bunkers aí da vida. Esse era um bunker tryhard, Cyberpunk 2.0, embaixo de um sistema militar alemão e fazia coisas hediondas, né? E eles foram presos, né? Então essa era a forma que o bunker funcionava, né?
Porque obviamente se você fizesse isso daqui no hosting service normal, você ia ser preso, né? Mas enfim. Essa é uma forma de sites ilícitos não serem presos no Tor, né? Dá pra ver que o negócio era tryhard. Mas eles foram achados, né? Aí tem outros aqui. Bulletproof hosts, né? Alguns não permitem coisas tão tryhards assim. Outros sim. Aqui um exemplo de um hosting. Que é bulletproof. Pra qualquer pessoa que queira, né? Outro aí. Cloverhost, TuneCloud, ProHoster. Aqui na Ucrânia, nos Estados Unidos. Enfim. Outro tema conhecido com relação a esse tema, que é um post do grupo EB, né? Que são os JavaScript Sniffers, né? Que são formas de web hacking com JavaScript que você insere esse código malicioso para ter acesso a informações do site. Como, por exemplo, senha que as pessoas põem, cartão de crédito. Isso aqui é uma coisa muito importante. O grupo EB fez uma série de posts sobre JavaScript Sniffers, né? Teve um site até de aviação, né? Que os caras pegaram todos os cartões de crédito possíveis porque foi introduzido esse código malicioso. E aí pegava tudo, né? Outra coisa importante é cryptojacking, que é você minerar hackear um sistema para minerar bitcoins, né? Aconteceu isso com a Tesla. Conseguiram acesso ao sistema na nuvem, na Amazon Web Services da Tesla, e estavam usando para minerar criptomoedas, por exemplo. Eu creio que até o Elon Musk fez um post no Twitter sobre isso. Tem esse artigo que tá no GitHub também, que é sobre cryptojacking, né? Com Monero em browser, né? Aí pesquisa com relação a esse tema, um dos anos 2020, até 2020. Aqui vai falar sobre o exemplo do Pirate Bay, que eles usavam sem as pessoas saber. Então você entrava no site do Pirate Bay e minerava no browser criptomoedas usando o seu PC. Aí a questão era, será que isso é legal? Será que isso é legalmente aceitável, né? Alguém minerar criptomoedas usando o hardware do seu PC sem você saber, né? Usando a memória RAM do seu PC, coisa do tipo. Então o Pirate Bay fez isso por um tempo, né? Não sei se ainda faz. Aqui um exemplo sobre o Torrent Freak, calculações em relação a 315 milhões de visitas. Ia gerar aí 17 mil dólares aí. Um tanto de visitas com relação ao Pirate Bay, né? Então eu creio que eles pararam com isso, mas já pensou se entra no site, tá minando Bitcoin sem você saber, né? Monero, enfim. Esse é um post da McAfee Labs, um threat report de 2019, que fala sobre cryptojacking também. Especificamente, eles vão falar aqui do mineração de Monero, que é mais difícil de se detectar também, né? E campanhas com PS Miner com relação a isso, né? Enfim, em vários tipos de servidores comuns, exploitando PHP, hackeando a conta de servidores na nuvem para minerar, enfim. Em resumo, cybercriminosos buscam sempre menos risco, mais dinheiro. O mercado financeiro sempre será o mais atraente, por isso que grupos como Lazarus, Think7, Sanas focam nisso, né? Ransomwares continuam fortes. Qualquer um sem muito conhecimento hoje em dia pode se tornar um black hat. Por isso que cybersecurity na segurança de informação é uma necessidade atualmente, né? Pra terminar, um extra, né? Alguns grupos que são encontrados no Mitre, né? Uma plataforma que categoriza os grupos mais conhecidos. Quando você vê APT, que é Advanced Persistence Threat, é um grupo que é financiado por um estado, né? Como esse grupo que é chinês, que algumas técnicas que eles usam com relação à forma de hacking deles. Muitos usam PowerShell, ferramentas específicas. Aqui um grupo da Lazarus.
Malware da Lazarus encontrado em planta nuclear indiana, né? Post de 2019. Sanções no grupo norte-coreano aqui do Departamento de Defesa dos Estados Unidos por conta da Lazarus, né? Que tem dividido em 3 grupos, né? Que é Blue Truth, Andariel. São vários grupos aí da Lazarus, que é um grupo financiado pelo Estado norte-coreano, né? Eu acho que foi em 2011 que fizeram um filme. A Sony fez um filme com o cara até do Homem-Aranha sobre o Kim Jong-un zoando ele. Aí a Sony foi hackeada. Um grande ataque na Sony que foi efetuado pela Lazarus, né? Lazarus usando um site fake pra hackear macOS, né? Uma coisa importante em segurança da informação, né? Tanto Windows, Linux e macOS. Nenhum é mais seguro que o outro. O post pela GroupRB, nessa imagem da GroupRB, com relação à localização dos servidores que estavam fazendo um ataque. Eu creio que esse post é o ataque da Sony, mostrando que esse grupo é realmente da Coreia do Norte, né? É o grupo mais conhecido. Se eu não me engano, esse post sobre o Fin7, não, do blog do GroupRB. Só pra terminar, né? Que é um exemplo de como funciona um ataque com relação ao banco, né? Tem uns caras que criam um malware e distribuem esse malware pagando, né? Aqui tem todo um sistema pra hackear a empresa, né? Mas a questão é que tem os operadores, os criadores normais, os operadores, e tem aqueles que distribuem dinheiro, esse cartão de crédito e tudo pra mulas, né? Que vão lá e saqueiam ATMs, né? Muitos desses vão presos, né? Até por isso que são chamados de mulas, né? Mas tem todo um sistema bem organizado de grupos como Silence e Fin7 que eles conseguem ter um sistema de phishing, de movimento lateral em sistemas de bancos, às vezes se passando por outros bancos ou empresas e coisas do tipo, para conseguir acesso a esses dados e conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Mas enfim, era isso. Esse é um repost, né? Do primeiro vídeo do canal, na verdade. Eu creio que muitas das coisas que eu mudaria se eu fizesse de novo essa palestra, né? Mas com certeza eu vou falar mais sobre esse tema. É um tema que eu vou voltar a falar com mais detalhes, né? Era isso, até o próximo episódio.